Primeiros anos do ensino médio, semana 2 da apostila 4. O período regencial. A gente está muito adiantado em relação ao que era planejado, mas como eu falei, eu prefiro ir seguindo essa questão da sequência da apostila para a gente não se perder mais ainda. Depois a gente vai retornando com mais calma estes conteúdos. Esse conteúdo está na página 197 da unidade 3 do livro de segundo ano. Tá? Posso mandar para vocês por PDF, por arquivo digital. Pois bem, período regencial, como nós vimos na última videoaula, a questão do primeiro reinado, do começo da formação do Brasil como um país independente, um Estado nacional independente, as relações de Estado e nação, Estado uma entidade política e jurídica, nação uma questão cultural, uma etnia, um povo que tem um histórico, uma cultura em comum ao longo da história, que partilha de certos valores semelhantes. Então, essa formação do Brasil vai ter vários momentos decisivos, e um desses momentos acontece entre 1831 e 1840 com a chamada regência. O que acontece é que Dom Pedro abdicou do trono em abril de 1831, foi para Portugal e deixou aqui o seu filho, Pedrinho, que tinha 5 anos de idade e pela Constituição de 1824 não poderia assumir o trono enquanto não fizesse a maioridade. Portanto, cabia à Constituição, à Câmara dos Deputados e ao Senado criar uma regência, um grupo de regentes, ou seja, homens que iriam cuidar da política nacional enquanto este imperador menino não fosse um imperador homem, não tivesse idade para, enquanto ele fosse menor de idade, ele não poderia assumir a política, o império do Brasil. Pois bem, então é criada uma regência, um conselho de Estado, um grupo de regentes, e esse grupo tinha como obrigação o ordenamento político e administrativo do Estado brasileiro. Então aí nós vamos ver aumentar muito o que já sempre existiu, na verdade, no país, que é uma tensão entre centralização do poder ou descentralização do poder. Muito antes da independência já havia essa questão, essas questões, de centralizar ou descentralizar. Os grupos nas províncias, como eram chamados os estados naquele período, as regiões do império, as províncias do império, você tinha elites locais, grupos poderosos localmente, que muitas vezes buscavam mais poder para si, só que aumentar esse poder dessas elites provinciais significava diminuir o poder central. Da mesma maneira que quando você aumenta o poder central, você acaba diminuindo o poder dessas elites provinciais, das províncias. Então há essa tensão entre o centro, identificado com o Rio de Janeiro, que era a nossa capital. Então quando a gente fala o Rio de Janeiro, é o centro, é o coração desse Estado brasileiro. Quando aumenta o poder do Rio de Janeiro, você diminui o poder das províncias. Quando aumenta o poder das províncias, você acaba diminuindo o poder do Rio de Janeiro sobre elas. Então vive essa tensão. E o momento da regência vai ter um afloramento desses poderes provinciais, causando uma série de revoltas, uma série de conflitos entre o poder central e essas províncias. Em algumas por uma questão de impostos, em outras por questões mais locais, de políticas locais, como nós vamos ver a seguir, em 5 grandes revoltas provinciais durante o período da regência. Em 1835, na província da Bahia, a revolta dos malês, que eram escravos de origem muçulmana, muitos deles alfabetizados, escravos alfabetizados, que protestavam, se rebelaram pelo fim da escravidão e por uma maior igualdade. Quer dizer, eles tinham muito contato com ideias iluministas da igualdade, estavam muito por dentro desses movimentos, como por exemplo a Revolução do Haiti,
mas esse movimento ele foi exemplarmente punido, líderes foram enforcados, executados. Os malês é das revoltas mais emblemáticas, acredito, da história brasileira. Tem muitos assuntos a explorar, mas nós veremos mais à frente, esse conteúdo está muito adiantado, mas fica aí essa dica de uma leitura, de uma exploração maior sobre essa revolta dos malês. A cabanagem no Pará entre 1835 e 1840, que envolvia uma grande população mestiça, indígena, de escravizados também, africanos, uma grande revolta popular contra as más condições de vida, daí esse nome da cabanagem, os cabanos, era aquela população ribeirinha, e foi um conflito que mais morreu gente, de 35 a 40 mil, pelo que nós sabemos de estatísticas, 40 mil pessoas mortas durante esses 5 anos de conflito. Um conflito de uma revolta realmente popular, de grupos populares e marginalizados, tanto da política provincial quanto da política imperial do Rio de Janeiro. A Farroupilha ou Guerra dos Farrapos, de 1835, 36 a 1845 no Rio Grande do Sul, 10 anos, foi uma revolta tributária, uma revolta por renegociação, diminuição dos impostos, maiores incentivos fiscais a uma elite pecuarista, os estancieiros gaúchos, que vai levar a uma separação, a fundação da República Rio-Grandense, que vai ser uma experiência que vai durar pouco tempo, não é? Mas um indicativo importante dessa tensão, como a gente falou, de centralizar ou descentralizar a política no Brasil. Então, a Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, foi um movimento elitista, não houve grande participação popular, eram aqueles homens, muitos inclusive eram da guarda do Exército Imperial Brasileiro, tanto que ao fim do movimento houve uma anistia, quer dizer, não houve punição e houve uma renegociação dessa pauta alfandegária, dessa pauta fiscal, por melhores condições de impostos e estímulo comercial, né? Até tem algumas passagens que eu sempre me recordo que um dos membros da Farroupilha dizia que quando era para lutar nas fronteiras pelo Império do Brasil, os gaúchos estavam sempre ali à frente, mas quando era para fardar, para dar um suporte militar e financiar esses soldados, o Império do Brasil nunca chegava, nunca participava. Então havia um sentimento de um certo abandono por parte do Rio de Janeiro, dessa região, que muito ameaçou a questão da unidade territorial do Império, mas que depois disso houve essa anistia, essa negociação, e aí manteve o território unido, com dificuldades, mas manteve, né? E até hoje ainda há resquícios desse movimento como uma espécie de uma identidade gaúcha que não é vista como uma identidade brasileira. Mas isso também nós vamos ver mais na frente com esse negócio de Estado e nação, essas relações, como é que elas vão se desenhando. A Sabinada, também na Bahia, onde foi palco a revolta dos malês, Salvador e toda aquela área. A Sabinada foi um movimento que tinha mais claramente a ideia de uma pauta republicana, a ideia de libertar a província da Bahia e fundar um país. A Bahia, uma república baiana, uma república com os ideais do iluminismo, 3 poderes, liberdade, igualdade, fraternidade e etc., e rompimento com o Império do Brasil. E a Sabinada ela foi feita principalmente por movimentos da média camada urbana, profissionais liberais, comerciantes, tinha um viés muito próprio desse meio urbano,
enquanto que o Brasil imperial muito ligado a elites agrárias, elites rurais. Então a Sabinada é um movimento muito emblemático nesse sentido, dessa tensão entre o republicanismo e essas estruturas do Império do Brasil, estruturas arcaicas, né, bem mais antigas, que remetem à América Portuguesa, ao período da colonização de Portugal. E a balaiada no Maranhão, população de escravizados e uma parte também de mestiços, né? Daí também o nome balaios, associado à profissão artesanal que mexe com essa parte de cestaria, de cerâmicas, né? Então tinha um apelo popular muito grande. A balaiada tem um aspecto muito próprio do conflito provincial na província do Maranhão, de uma elite extremamente exploradora, não que outras elites no território do Brasil Império não fossem, mas especialmente no Maranhão havia uma elite muito exploradora, e essa insatisfação popular rompeu nesse movimento da balaiada. Então tem a ver com grupos locais, elites locais, que certamente souberam usar também essa rebelião para enfraquecer rivais, inimigos, né? Mas tinha um aspecto popular de luta por melhores condições de vida, de uma ampla população, uma camada muito baixa que vivia muito mal, que vivia muito explorada, sem nenhum tipo de direito, uma insatisfação em relação a essas históricas elites daquela região do Maranhão. Bom, então nós estamos vendo aí uma série de instabilidades, não é? Vários movimentos que ameaçavam a ordem deste Império do Brasil. E diante disso, em 1840, nós temos o chamado golpe da maioridade, 23 de julho de 1840, quando Pedrinho, então com 15 anos, é declarado maior de idade para assumir como imperador do Brasil. Então Dom Pedro II, nós temos aí o início do segundo reinado, uma figura importante desse ponto de vista, não apenas a pessoa em si, mas o que representa a figura do imperador no império, a figura de um imperador que é quem vai coordenar essa política e manter, negociar e manter uma ordem imperial, manter essa unidade do território, apaziguar os ânimos, né? Então, tudo isso tinha esse sentido de trazer de volta ao cenário político a figura do imperador. Daí então houve esse golpe da maioridade, e esse golpe da maioridade encerra o período dos regentes, o período regencial. E a partir daí nós temos novamente a figura do imperador no jogo político. Essas revoltas regenciais vão se encerrar e um ato adicional vai diminuir o poder provincial, aumentando o poder do Rio de Janeiro, aumentando a centralização do império. Porém, essa centralização vai ter que ser acompanhada de novas maneiras de negociação, novas formas de acolher as demandas dessas províncias de maneira a evitar futuras rebeliões. Vale lembrar também do medo das elites em relação a rebeliões de escravos, como aconteceu no Haiti. O haitianismo está sempre presente, esse medo de uma grande rebelião de escravos. E um pouco mais à frente, 20 anos depois, o que acontece nos Estados Unidos da América, a Guerra Civil Americana, a Guerra de Secessão, que vai levar a que as nossas elites fiquem cada vez mais de olho também, com receio de que isso possa acontecer aqui no Brasil. Então, o segundo reinado ele vai ser um momento de uma nova configuração política, mas centralizado no Rio de Janeiro. Parte daí o plano de construção do Brasil. Aquilo que a gente falou mais uma vez na última aula. Um Estado que cria
uma nação brasileira, o Estado que cria uma identidade nacional brasileira acima dessas diferenças entre províncias. Tá? Bom, então é isso. Dúvidas, críticas, sugestões, mandem. Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube, estamos aí. E bons estudos, boas leituras. É um período muito rico da história brasileira, mas que exige algumas leituras mais atentas por causa dos muitos detalhes. E é algo que está muito adiantado para o primeiro ano dessa apostila, mas a gente vai retornar outras vezes, certo? Então, um grande abraço a todos vocês. Tchau, tchau.